Hello everyone, Teacher Priscila Aline aqui. Como eu mencionei na introdução, hoje a gente vai trabalhar com um tipo de texto que está muito presente na rotina de vocês, mas que provavelmente passa desapercebido, às vezes como um objeto de humor, um objeto, uma piada, algo que te faça distrair da sua rotina, mas que pode ser utilizado como uma ferramenta de aprendizagem, pois como a gente tem estudado, apesar de a tecnologia ser sim algo muito viciante e poder atrapalhar às vezes a nossa rotina, nós podemos utilizar ela como uma ferramenta de aprendizagem, como nós estamos fazendo nesse momento de ensino remoto. Pois bem, hoje a gente vai compreender um pouquinho mais a respeito de memes. Já pensou utilizar memes a favor da sua aprendizagem? E assim, a partir das suas rolagens aí nas redes sociais, construir algum vocabulário, desenvolver e exercitar um pouquinho a sua capacidade de leitura? Pois é. Isso é possível. Então vamos entender um pouquinho o que são os memes. Os memes eles não existem a partir da internet, não surgiram a partir da internet. O conceito surge com o escritor Richard Dawkins em 1976, no livro chamado The Selfish Gene, o gene egoísta. E o significado dessa expressão é um composto de informações que podem se multiplicar entre os cérebros e em determinados locais, como, por exemplo, livros naquela época. A gente sabe que os memes viralizaram com o advento da internet e das redes sociais. Agora eles são facilmente espalháveis, né? Eles são shareable, são compartilháveis. E aí eles podem se tornar virais com muita facilidade. Mas naquela época, em 1976, isso não era muito comum. Então os memes eram compartilhados dentro de livros. E a ideia, a função desses memes era compartilhar e multiplicar informações. Então, essa é uma palavrinha muito importante, porque o meme ele precisa ser compreendido como um texto. E sendo compreendido como um texto, ele deve ser interpretado como tal, né? Então, ele pode ser uma frase, um link, um conceito, uma imagem, um vídeo, entre outras formas de texto. Mas ele é sempre um texto construído por vários elementos e muitas vezes a gente acha que a gente precisa só interpretar o texto para construir o sentido. E não é verdade, tá? A gente pode aí construir os sentidos dos memes observando principalmente 4 elementos. Primeiro, é importante que a gente considere a imagem, se esse meme for composto de imagem, obviamente, né? Mas que a gente faça a leitura da imagem que compõe esse texto, né? Então, observe quem está nessa imagem, quem está sendo representado, o que está sendo utilizado para representar essa imagem. Isso é muito importante para você alcançar os sentidos construídos dentro desse texto. Então, identificar e fazer a leitura dessa imagem é importante. Identificar a partir da imagem ou do texto a qual contexto esse meme se refere. A própria língua utilizada no meme é um indicativo de contexto, se ele é brasileiro, se ele não é, né? Alguns memes são produzidos em outros países. E esse contexto ele pode ser também histórico ou geográfico. Então, se eu sei que o meme não é escrito em língua portuguesa, esse meme não é brasileiro, né? Muito provavelmente ele não é brasileiro. Então, qual é o contexto geográfico no qual esse meme está inserido? Tem alguma informação sobre isso? Porque olha só que interessante, os memes eles trazem alguma informação com algum tom de humor muitas vezes, né? Eles viralizam por gerar uma identificação com o público leitor, com o público consumidor desse texto e algumas vezes esse texto ele não é compreendido porque não existe o compartilhamento desse contexto geográfico, não existe um compartilhamento de uma cultura comum. Então, o contexto histórico e geográfico é importante para a compreensão desse meme. Por exemplo, um meme da minha época, da minha adolescência, provavelmente não seria engraçado para vocês, porque traz elementos que são particulares da minha realidade e que talvez não façam mais parte da vivência, da experiência de vocês. Porque o meme, ele também, aí é o 4º elemento que deve ser analisado para a compreensão desse texto, faz referência a um contexto cultural. E compreender essa cultura é importante, a cultura que está sendo abordada dentro desse meme é importante para a sua construção de sentidos. Se você não compartilha desse universo cultural, é muito mais difícil compreender qual é o efeito de humor que está presente ali. Então, esse meme gera identificação por mobilizar sentimentos ou impressões que são comuns aos sujeitos que compartilham uma determinada cultura. Por fim, a gente pode prestar atenção na leitura e interpretação desse texto, no caso dos memes que eu estou trazendo aqui em língua inglesa, né? Então, como o texto, como o que está escrito se relaciona com esse todo?
com o contexto histórico, geográfico e cultural e a imagem que está sendo utilizada para a construção desse meme. Então, se eu analisar imagem, contexto, cultura e texto escrito, eu vou conseguir construir o sentido de uma forma muito mais rica, ultrapassando aquela superficialidade de uma leitura rasa, e posso aí me apropriar de uma ferramenta que é de humor, que é de alienação, ou não tão alienação, porque pode sim existir uma crítica social presente dentro desse meme, mas eu vou estar me apropriando de uma ferramenta que está circulando aí nas redes sociais, jornais, revistas, etc., para construir e desenvolver a minha capacidade de leitura e até melhorar a minha aquisição de vocabulário. Então, apliquem essas estratégias para ler os memes que eu propus aí embaixo e me digam o que acharam depois desse exercício de leitura e interpretação de texto.